Olá, alunos. Dando continuidade na aula anterior, no tópico, na playlist de microbiologia de alimentos, a gente está na aula 2 hoje, virologia, dos vírus que causam DTAs. Na aula anterior, conversamos e aprendemos um pouco mais sobre os conceitos gerais da virologia, classificação de vírus, como é que se dá o processo de resposta humoral, enfim, a parte mais básica e que funciona mais como um pré-requisito para o entendimento, né, da fisiopatologia das infecções virais. Nessa aula, iremos trabalhar a parte dos vírus propriamente que causam as doenças transmitidas por alimentos. Pegaremos os principais exemplos, falaremos sobre dados epidemiológicos e iremos fazer também um comparativo entre as fisiopatologias. Bom, e o que seriam essas DTAs? As DTAs é uma sigla para se referir a doenças que são transmitidas por alimentos, alimentos e água contaminada. Então, vírus que têm essa via de infecciosa, essa via de disseminação, eles estão ali na água, nos alimentos que são mal processados, mal manipulados, com falta de higiene, em ambientes insalubres ou com falta de um sistema de saneamento eficiente. O impacto na saúde pública, eles são responsáveis por milhões, né? Milhões de infecções, de morbimortalidade, sobretudo nos grupos de risco, em crianças, idosos, imunocomprometidos, são os grupos aí que tendem a ser mais acometidos por esses tipos de infecções. E representa uma grande importância, um grande desafio também para os sistemas de saúde, sobretudo nos países em desenvolvimento. Então, o primeiro membro dessa lista que é de relevância clínica é o rotavírus. O rotavírus ele possui um envelope externo, ou seja, um vírus envelopado, formando uma estrutura semelhante a uma roda, daí o nome rotavírus. Ele possui um genoma de RNA segmentado. Os principais grupos de risco desse agente etiológico são as crianças, né, de 6 a 2 anos, e a principal causa de diarreia grave nessa faixa etária é justamente o vírus do rotavírus. Ele também apresenta uma relativa sazonalidade, ou seja, ele tem um intervalo, um período do ano que ele tem maior prevalência. Ele apresenta pico de incidência no outono e inverno em regiões temperadas, com maior transmissão em ambientes fechados, muito semelhante ao que ocorre com o vírus da influenza. Ainda sobre o rotavírus, é importante destacar aqui na parte de transmissão, essa transmissão que se dá de forma fecal-oral e através de alimentos e água contaminadas, o contato com superfícies e a transmissão pessoa por pessoa, como mostra na imagem, sobretudo em ambientes com insalubridade, com um saneamento precário, total ausência de saneamento ou atuação do Estado. A fisiopatologia do rotavírus é muito semelhante, né? É uma fisiopatologia bem comum entre os diversos tipos de vírus, que ele infecta as células pelo epitélio, no caso aqui, pelo epitélio intestinal, causando a destruição das vilosidades e a redução da capacidade de absorção dos líquidos. Então, ele segue aquele padrão de penetração que nós vimos na aula anterior dos vírus, né, com o objetivo ali de usar o maquinário celular para a síntese das suas proteínas virais. E as células que ele irá infectar serão as células do epitélio intestinal. Daí, então, todos aqueles sintomas clínicos que são clássicos dessa infecção. Então, os sintomas seriam uma diarreia aquosa profusa, né? Vômitos, febre, dor abdominal, desidratação em decorrência dessas diarreias, e os sintomas tendem a durar de forma aguda ali entre 3 e 8 dias, ou seja, um intervalo ali de uma semana. O tratamento é suporte, focado na reposição de líquidos e eletrólitos. Não há um tratamento antiviral específico. A prevenção também pode se dar através da vacinação. É um vírus, é uma infecção extremamente autolimitada, que vai ali acometer essas células do epitélio intestinal. Outro agente etiológico de importância clínica
é o norovírus, que é um vírus altamente contagioso. Ele é extremamente infectante, apenas 18 partículas virais podem causar a doença. Ele sobrevive também por longos períodos. Ele é resistente a muitos desinfetantes comuns e possui múltiplas cepas circulantes. Então, o norovírus, ele é ali de fato um vírus extremamente virulento, com capacidade de infecção muito significativa, mesmo com pequeno quantitativo de cópias. A partir dessas informações, a gente também pode afirmar que o norovírus ele é um vírus não envelopado, porque ele tende a ser mais resistente a desinfetantes comuns, né? E vocês têm já a percepção de que o envelope é uma membrana lipídica, então os vírus envelopados tendem a serem menos resistentes a qualquer agente, né, que possa ali estar agredindo essa estrutura lipídica que o recobre. A importância em surtos, ele é responsável por até 60% dos surtos de gastroenterite em ambientes coletivos, como escolas, navios, restaurantes. Tem uma alta capacidade de infecção, então um indivíduo infectado ele pode ter aí conseguir infectar praticamente, digamos, um navio inteiro se estiver ali um indivíduo com esse agente etiológico causando uma infecção. Então, a importância de se ter o controle também dos doentes, para você conseguir quebrar o ciclo da infecção, não é? A transmissão do norovírus vai se dar pelo contato direto com alimento, água contaminada, aerossóis de vômitos e superfícies também contaminadas. A fisiopatologia é semelhante à do rotavírus, infecta as células do intestino delgado, causando inflamação e perda de líquidos. O tratamento é sintomático, constitui ali a reposição de eletrólitos, né? O descanso e a dieta leve, e não requer uso de antibióticos, uma vez ali que o agente ele é um agente que não é um agente biológico, então você trata mesmo de forma sintomática. A prevenção constitui uma higiene rigorosa, separação de casos, a desinfecção adequada de superfícies também, né? A pessoa tende ali ter os sintomas de uma diarreia aquosa, vômitos intensos, náuseas, cólicas abdominais e uma febre leve. Os sintomas tendem a durar de 1 a 3 dias. Partindo agora então para as hepatites, uma, uma, um agente etiológico de importância extremamente relevante é a hepatite A, também é uma DTA transmitida por água, alimentos contaminados. A hepatite A, nesse mapa, como vocês podem verificar na imagem, ela tem ali uma grande, uma grande recorrência em regiões, sobretudo regiões subdesenvolvidas. É possível verificar ali alta prevalência dessas hepatites na região da África subsaariana e no subcontinente indiano, notadamente a Índia, Paquistão, né, que são regiões não só que enfrentam esses desafios devido à superpopulação, no caso da Índia, né, mas no geral a pobreza, a falta de saneamento adequado. A gente percebe também uma prevalência significativa na região do Oriente Médio, na região da Ásia Central, na América Latina, no Caribe, e uma prevalência ali bem menor na China, na Rússia, no Japão, no Sudeste Asiático e quase sem nenhum quantitativo relevante na Europa, na Austrália e na América do Norte. Então, a gente percebe a grande correlação entre a hepatite A e também a hepatite E com as situações de pobreza, de vulnerabilidade socioeconômica, a falta de infraestrutura, são doenças que estão fortemente ligadas ao subdesenvolvimento, à precariedade. Como se dá esse processo? A hepatite A e a hepatite E, elas têm uma patogênese semelhante, né? A transmissão por água, alimentos contaminados, também pode se dar por frutos do mar, de águas poluídas e o contato pessoal direto próximo com infectantes, ou seja, a gente tem a via principal de transmissão, que é a via alimentar, mas outras formas também podem ocorrer, por exemplo, a transmissão por sexo oral, a
transmissão pelo contato pele a pele também pode ocorrer, embora a via principal de transmissão desse vírus seja a via alimentar, a via por água e alimentos contaminados. Os vírus atingem o fígado após a absorção intestinal, replicando-se nas células hepáticas e causando inflamação e muitas das vezes necrose. Então aqui vocês podem visualizar um fígado normal, o aspecto dele, né, em comparação ao fígado cirrótico. Os sintomas, eles possuem ali um período de incubação de 15 a 50 dias, com início com febre, fadiga, náuseas, e evolui para uma icterícia, urina escura e fezes claras. Pode durar semanas e meses. A hepatite A e a hepatite E tendem a ser autolimitadas, mas requer um maior cuidado e um maior monitoramento, sobretudo em decorrência dessas possíveis lesões hepáticas que elas podem ocasionar essas hepatites. Então, nós vimos a forte relação da hepatite A e da hepatite E com ambientes com baixo saneamento, né, a precariedade do sistema de saneamento, e o tratamento, ele se constitui, sobretudo, de um tratamento sintomático, apoio e repouso, evitar tratamento, não existe, na verdade, tratamento antiviral específico, a maioria das infecções é autolimitada, e se resolve completamente de forma natural, o próprio organismo consegue debelar a infecção. A prevenção constitui a higiene das mãos, consumo de água potável, alimentos seguros, o cozimento adequado e a lavagem de frutas e vegetais, sobretudo, porque apesar de ter outras vias de transmissão, a grande parte da transmissão se dá por via alimentar. A vacinação contra a hepatite A ela é segura e eficaz, está disponível, é indicada para grupos de risco, né, como viajantes, e na rotina infantil em muitos países. Estratégias de prevenção, para finalizar, é quase que um padrão para as DTAs: higiene das mãos, a manipulação segura, o consumo de água potável e, obviamente, a educação sanitária. Eu espero que vocês tenham aproveitado a aula. Convido vocês a se inscreverem, a curtirem o vídeo, comentarem. E nos encontramos na próxima aula para trabalhar bacteriologia, conceitos básicos, e depois bacteriologia, bactérias que causam doenças transmitidas por alimentos. Até a próxima!